Boa tarde. Senhor presidente, obrigado. Senhores membros da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras. O nosso parecer aqui, a nossa fala é de análise aqui do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para exercício de 2026. O nosso voto, ele é contrário, porque nós esperávamos poder fazer um debate mais profundo, e não esse debate apenas do plenário, onde a gente apresenta satisfações ou discordâncias acerca da lei. Mas quero dizer para vocês que o nosso voto vai contra, por entender que a proposta apresentada pelo Executivo não atende às reais necessidades da cidade de Salvador e sequer respeita os princípios fundamentais da gestão democrática e transparente. Além dos descompassos apontados aqui pela vereadora Marta Rodrigues, num parecer que foi da Comissão de Constituição e Justiça, que eu tive o cuidado de ler, porque, de fato, eu não sou especialista da matéria orçamentária, Marta, eu sou professor, minha área é educação, mas eu tive o cuidado, de ler o seu parecer, e o seu parecer, de fato, traz questões importantes e estruturais para o debate sobre a nossa cidade. Porque pode parecer, de certa forma, que o orçamento é algo que você faz uma contabilização de números, mas o orçamento é através do orçamento que se expressa as reais políticas públicas da nossa cidade. Porque lá é onde estão as prioridades, é lá onde a gente sabe quem vai ganhar, quem vai perder, não é verdade? E a gente sabe que para onde está indo o orçamento da cidade. E nós sabemos que é uma cidade que tem um problema estrutural, de uma desigualdade histórica. A gente não vê nesse orçamento a indicação de, pelo menos, propostas estruturais que possam reduzir, de certa forma, a desigualdade econômica e social que nós enfrentamos. Da mesma forma, a fala e o pronunciamento da companheira vereadora Ladilce e do companheiro Silvio, nos chama a atenção para essa questão que é fundamental. E a gente não pode perder de vista de que um orçamento público, ele diz respeito a exatamente a vida da nossa cidade. Mas o que nós compreendemos, de certa forma, o que é que tem servido o orçamento. Não é à toa que as políticas neoliberais têm apontado para tentar resolver a crise econômica de acumulação do capital, o ataque ao orçamento público em todas as suas esferas, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, porque esses senhores acham que o orçamento público é os seus fundos de garantia, de financiamento dos seus projetos, da manutenção do seu poder. É isso que, na verdade, a gente tem assistido, o assalto sistemático através da legitimação de leis orçamentárias e de projetos que consolidam a supremacia herdada, colonialista herdada desse país, que reproduz todas as desigualdades que o nosso povo enfrenta. E o nosso povo, na periferia, enfrentando todas as suas dificuldades, porque não se associa o debate sobre o orçamento ao debate, principalmente, sobre o planejamento urbano dessa cidade, Martinha. E você foi feliz, você e o companheiro Silvio Humberto, ao apontar essa necessidade de fazer esse diálogo. E a gente não faz isso com uma sessão com 10 minutos para cada vereador aqui fazer o debate, ou apresentar uma divergência pontual aqui ou acolá, ou uma defesa apaixonada da bancada do governo da sua proposta orçamentária. A gente não resolve esses problemas estruturais dessa forma. A gente resolve atacando as consequências desse debate. E eu já disse aqui que eu vim para essa casa para fazer debates, mas não para trabalhar, para mitigar situações, porque tem situações que é impossível, meu caro Palhinha, de ser mitigada se a gente não tomar medidas estruturais. E as medidas estruturais, ela passa exatamente por aquilo que é fundamental, que garante a viabilidade das políticas públicas, que é o orçamento. É o orçamento que garante. Então, porque o resto tudo vira retórica, vira projeto de campanha eleitoral, e acabou. Porque o que se executa efetivamente de políticas é aquilo que a gente consegue disputar no orçamento. Por isso, eu quero dizer
que o projeto apresentado ignora essencialmente diretrizes essenciais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, do próprio Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, que institui mecanismo de orçamento participativo e planejamento urbano com a participação popular, espaços adequados de escuta e de diálogo com a sociedade, o que resulta em planejamento distante das demandas concretas da nossa população, sobretudo das periferias e do povo negro dessa cidade. A cidade com mais pessoas negras fora do continente africano, que ainda preserva a desigualdade de uma estrutura escravocrata, precisa estar presente em todas as etapas desse debate. Afinal, são os que mais estão vulneráveis nessa cidade. A maioria da população está nas margens e vulneráveis, enquanto os interesses das elites parecem estar guardados, preservados e intocáveis. Nosso mandato apresentou 2 emendas à LDO, que foram rejeitadas pelo relator da Comissão de Finanças. Respeitamos o seu voto, mesmo sendo profundamente conectadas com os princípios da democracia participativa e da justiça social. As emendas diziam respeito à diminuição, que definia como prioridade, a primeira emenda definia como prioridade a valorização dos serviços municipais e dos servidores públicos, o pagamento do piso legal das categorias profissionais, implementação das políticas municipais do cuidado, projeto de indicação que apresentamos a essa casa, implementação do Plano Municipal da Infância e da Adolescência, instituição de um projeto para a gente começar a discutir a tarifa zero no transporte público. A segunda emenda dizia respeito, ele orientava medidas para fortalecer a participação popular no ciclo orçamentário, que significava dizer a realização de audiências públicas descentralizadas, nivelamento de informação para facilitar a compreensão do orçamento, divulgação prévia dos documentos para que a população tivesse acesso, para que a bancada da oposição e todos os vereadores aqui pudessem também emitir seus pareceres, e devolutiva popular após consulta pública. Essas emendas traduzem reivindicações legítimas da população e expressam pilares que defendemos com firmeza e sem sombra e sem dúvida alguma. A democracia com participação ativa da sociedade nas decisões públicas, transparência com acesso real às informações e ao processo de elaboração do orçamento, justiça social com prioridade às políticas que atendam aos mais vulneráveis. Portanto, votar favoravelmente a esta LDO seria legitimar uma peça orçamentária de fachada, fictícia, excludente e em desacordo com os princípios constituídos da administração pública. Por isso, reafirmo o nosso voto contrário à defesa de uma Salvador mais justa, inclusiva, preocupada com o combate ao racismo estrutural, com combate às violências de gênero, LGBTfobia, combate à pobreza. Queremos uma Salvador preocupada com a justiça social, que fomente a cultura, a educação de qualidade e uma cidade para o bem viver da nossa população, ou seja, uma Salvador democrática. E é por isso que encaminhamos aqui o nosso voto contrário a esta LDO. Muito obrigado, senhor presidente.